Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje vamos ter um tema sobre a fé e a vida de Ló. Esse tema, meu irmão, de Ló, é extraído da Bíblia Sagrada, como vocês sabem, do livro do mesmo nome. E nós vamos meditar um pouco sobre Ló. Quem foi Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Ele cresceu ouvindo sobre o Deus verdadeiro e acompanhou seu tio na jornada da fé. No início, eles andaram juntos, mas por causa das suas riquezas e dos seus bens, as terras ficaram pequenas para os dois. Abraão, com muita sabedoria, deixou Ló escolher onde queria viver. Aqui está a primeira grande lição. Ló olhou com os olhos da carne. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu que toda a planície do Jordão era bem regada e fértil, parecia um paraíso, e sem pensar muito nas consequências espirituais, ele escolheu o que parecia ser melhor. Naturalmente, armou as suas tendas até chegar a Sodoma. Já Abraão não. Abraão olhou com os olhos da fé e escolheu o que melhor, porque Abraão tinha Deus. Onde ele escolhesse, era bem melhor, porque o Senhor estava com ele. Sodoma e Gomorra eram cidades extremamente perversas. O pecado gritava aos céus. Mas Ló, que começou apenas habitando ali, acabou se instalando, comprando casa e até se tornando uma autoridade na cidade, sentando nas portas para julgar. Muitas vezes nós também fazemos isto. Começamos só de visitantes no mundo, achando que vamos só passear, mas acabamos nos acomodando, fazendo amizades erradas e deixando o nosso padrão de santidade cair. Ló vive ali, mas a Bíblia diz que a sua alma justa se atormentava todos os dias com o que via e ouvia. Ele estava no mundo, mas o mundo já estava machucando a ele próprio. Mas o que faz de Ló um exemplo de fé é que Deus não esqueceu dele. Quando Deus decidiu destruir aquela cidade por causa da sua maldade, ele enviou anjos para tirar Ló de lá, porque ele sabia que Ló pertencia a ele. Os anjos disseram: ainda tens alguém aqui? Genro, filhos e filhas, tira-os daqui. A fé de Ló apareceu quando ele obedeceu, mesmo que parecesse loucura para os outros, mesmo que seus próprios genros pensassem que ele estava brincando. Ló saiu. Ele teve que deixar tudo para trás: as riquezas, a casa, a posição social, tudo que ele tinha construído com as suas próprias mãos teve que ser abandonado por causa do pecado. Também vemos aqui nesse trecho a lição da mulher de Ló. No caminho vê a maior tristeza. A sua mulher, ao invés de olhar para frente, para a vida que Deus ia dar, olhou para trás, com saudade do mundo que eu estava queimando. E ela se tornou uma estátua de sal. Desobedeceu a Deus, meu irmão. E a desobediência tem que ser paga. Isso nos ensina que não podemos olhar para o pecado com nostalgia. Quando Deus nos livra, temos que seguir sempre em frente, olhar para frente, obedecer ao Senhor. Essa história de Ló, essa pequena reflexão aqui sobre Ló, nos ensina 3 coisas. Escolha tem consequência, Deus é misericordioso e nunca olhe para trás. As escolhas têm consequência quando o que parece bom aos olhos pode nos destruir por dentro. Aí vamos ter as consequências, né? Que Deus é misericordioso. Mesmo quando erramos e nos mantemos na enrascada, Deus vê o nosso coração e nos estende a mão para nos salvar. Mesmo no erro, o Senhor nos perdoa, desde que cheguemos a Ele, desde que nos ajoelhemos e pedimos perdão para o Senhor. Nunca olhe para trás, sempre olhe para frente, sempre siga em frente nos caminhos do Senhor. Deixe o pecado, o mundo velho e tudo o que te afasta de Deus no passado.
Ló foi salvo como por fogo. Ele perdeu tudo, quer dizer, os bens materiais, mas ganhou a vida, o espiritual. Que possamos aprender com os erros dele, para não passar pelas mesmas dores, mas sempre confiar que Deus é o nosso refúgio e que Ele nos tira do meio do perigo. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que nós possamos ter a fé de Ló, o cumprimento que Ló teve para com o Senhor, que nós possamos ser, na vida cristã, um Ló, obedecendo ao Senhor, acreditando no Senhor e seguindo os caminhos do Senhor. Quero deixar bem claro aqui para vocês que essa mensagem é extraída de livros, ou seja, da Bíblia, da inteligência artificial, de esboços que eu compro, que eu adquiro, de trechos da internet, tudo textos bíblicos, e que eu apenas repasso para vocês. Eu releio para vocês, porque eu sou apenas um mensageiro, aquele que entrega a mensagem. Eu não sou escritor, não sou teólogo, não sou um pastor, sou apenas um obreiro na casa do Senhor. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Canaã, aqui na cidade de Iguatu, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Se você reside aqui em Iguatu e está sem congregar, está afastado dos caminhos do Senhor, está como ovelha fora do aprisco, como peixe fora d'água, e você quer se reconciliar com o Senhor, faça-nos uma visita. A nossa casa de oração, onde nós nos reunimos para formar a Igreja do Senhor, está localizada Avenida Dário Rabelo, 626, próximo à Policlínica Dr. Carlos de Gouveia, aqui em Iguatu. Temos cultos às terças, às quintas e aos domingos. Seja nosso convidado. Como também te peço, e desde já te agradeço, que você envie essa mensagem, anexada a essa reflexão, ou essa reflexão anexada a essa mensagem, para outros grupos, outras pessoas, para que assim você possa, assim como eu, ser um mensageiro da palavra do Senhor. Eu gravo as mensagens, envio para você e estou te autorizando no nome do Senhor a você enviar para outros grupos, para que assim ela possa ser alcançada a mais pessoas e a palavra do Senhor seja vivenciada por mais pessoas. E no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. Até amanhã, meu irmão, se o Senhor permitir. Se Ele permitir, eu estarei aqui contigo, enviando essa mensagem. Que Ele vai me acordar cedo para que eu envie a mensagem, que já está gravada. Eu gravo antes, para que eu tenha tempo de sempre enviar para você. E a você Ele vai lhe acordar, para que você receba essa mensagem. E se eu não voltar, eu estarei com Ele na sua glória. Eu estarei no céu de Abraão. Tenho convicção, porque Ele me chamou para esta missão. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra aquilo que Ele prometeu. Deus te abençoe, Deus te guarde, no nome de Jesus. Amém.